Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de janeiro de 2019. Mentes ansiosas. Em Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, autora de Mentes Perigosas, Mentes e Manias, Bullying e Mentes Perigosas na Escola e Mentes Inquietas, fala sobre os transtornos causados pelo medo e a ansiedade. A diferença entre os dois sentimentos e como eles podem dominar a vida das pessoas são algumas das questões pelo livro. Até que ponto o medo é necessário para a nossa sobrevivência? Qual a dose de medo saudável? Quando o medo vira uma doença? A partir destes questionamentos sobre um sentimento comum a todos os seres humanos, independente da idade ou da posição social, a autora inicia o livro em busca de respostas, com base em sua experiência clínica. Segundo estudos internacionais, os transtornos relacionados à ansiedade afetam entre 15 e 25% da população. Isso significa que, num grupo de 5 pessoas, é bem provável que uma sofra de síndrome do pânico, estresse pós-traumático, ansiedade crônica, fobias ou TOC. Todos esses distúrbios estão relacionados a níveis patológicos de angústia e preocupação quando o medo e a ansiedade em excesso trazem prejuízos expressivos ao indivíduo. Conforme estabelece a Associação de Psiquiatria Americana, os transtornos de ansiedade podem aparecer de diversas formas e com diferentes graus de intensidade e súbitos ataques de pânico, que podem evoluir para o transtorno do pânico. 2. Fobia social ou timidez patológica, na qual as pessoas percebem ameaças potenciais em situações sociais e em exposição ao público. 3. Medos diversos ou fobia simples, cuja ameaça provém de estímulos bem específicos, animais, lugares fechados, chuvas, avião, etc. 4. Transtorno de estresse pós-traumático TEPT, quando se vive experiências traumáticas significativas, sequestros, perdas de entes queridos, acidentes, etc. 5. Transtorno de ansiedade generalizada TAG, que se caracteriza por um estado permanente de ansiedade, sem qualquer associação direta com situações ou objetos específicos. 6. Transtorno obsessivo-compulsivo TOC, no qual a mente é invadida por pensamentos intrusivos e sempre de conteúdo ruim. Obsessões, que desencadeiam rituais repetitivos e exaustivos, compulsões, na tentativa de exorcizar tais ideias. Mentes Ansiosas oferece explicações claras sobre o que acontece quando a ansiedade e o medo extrapolam os limites da normalidade e como é possível superar os distúrbios, além de trazer ferramentas para a compreensão das origens da ansiedade e do medo e para o enfrentamento do que pode vir a ser o maior inimigo de muitos indivíduos: as preocupações incessantes que teimam em assolar a mente humana. A ansiedade é caracterizada por um processo muito interessante, é aquilo que nós chamamos de ilusão de controle. Essa ilusão de controle, de uma forma assim bem pragmática, é aquilo que nós fazemos quase que o tempo todo. Nós queremos controlar 2 coisas básicas: controlar o tempo e controlar as pessoas e as coisas ao nosso redor. Essas são as causas profundas e espirituais da ansiedade. Vamos dar um exemplo. Você tem alguma coisa muito importante para fazer daqui para uma semana. A pessoa que tende ao estado de ansiedade, o que ela faz? Ela quer antecipar aquilo que vai acontecer daqui a uma semana para ontem. As pessoas até falam assim: as coisas para mim têm que ser para ontem. Por que falam ontem? Porque ontem já era conhecido, ontem ela já sabe o que aconteceu, já tem domínio. O que é para daqui a uma semana ela não tem domínio algum, ela não tem controle sobre aquilo. E aí o que ela quer?
Ela entra numa ilusão de querer controlar algo que vai acontecer daqui a uma semana. Isso gera um estado de profunda ansiedade, podendo, se não for tratado, gerar a doença chamada de ansiedade generalizada. No capítulo 8 do livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, comenta sobre a ansiedade, explicando o versículo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, da 1 Epístola de Pedro, 5:7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente, na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar, firmemente, a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.